E esses avanços significativos que podemos perceber nesse último século e meio, com todas as tecnologias e esse conhecimento tão compartilhado, se deu por causa do aumento da nossa capacidade como sociedade de processamento desses dados. Mas para onde isso vai nos levar, segundo essa teoria dataísta, em que tudo é fluxo de dados? Vamos lá, se o universo todo basicamente são dados, se nós, como membros deste universo, somos processadores destes dados, aonde essa teoria nos leva? Para onde a gente vai a partir daqui? Pois bem, os dataístas defendem que o futuro está justamente na criação de um sistema que supere a nossa própria capacidade de processamento de dados, de algoritmos inteligentes, não necessariamente conscientes. Essa é a grande questão-chave. Não necessariamente um algoritmo consciente, não como nós, Homo sapiens sapiens, os homens que sabem, ou seja, têm consciência da sua inteligência, têm consciência do seu ambiente, mas para os dataístas, esse processamento de dados ele é um algoritmo. E o algoritmo que vai nos superar, o algoritmo que vai ser muito mais inteligente, capaz de processar um volume de dados muito superior ao que o nosso cérebro humano consegue, a criação dele está à nossa frente. Alguns casos já temos algoritmos aí, como o do próprio Facebook, está mostrando aqui, não foi preparado o tempo disso, mas deu certo, que eu ia falar nesse momento. O próprio Facebook muitas vezes te apresenta lá as tuas preferências. Parece que ele sabe do que tu quer antes mesmo de tu querer. E então, esse é um exemplo muito básico desse tipo de algoritmo. E esse algoritmo vai nos superar de alguma forma? Vai, porque o dataísmo também defende a criação de uma internet de todas as coisas, em que tudo vai estar conectado. Toda a gama desse fluxo de dados vai estar interconectada e processando esse fluxo de dados de uma forma muito mais rápida em um volume absurdo. Pois bem, um exemplo disso a gente pode lembrar do filme Avatar, do James Cameron, em que os seres daquele planeta se conectam ao próprio planeta através de pontos em árvores específicas, mas enfim, que se comunicam e processam as informações daquilo que está acontecendo, a ponto de o próprio planeta enviar outros seres, além dos habitantes apresentados lá, os protagonistas, os Na'vi, outros animais, para combaterem os humanos invasores. Então, é uma forma de explicar esse processamento de dados tão grande, do tamanho de um planeta, por exemplo. Outros dados que a gente anotou aqui é que, e agora vem a parte preocupante, o nosso futuro, esse algoritmo do futuro, este que vai nos superar, ele se coloca da mesma forma para nós seres humanos como nós seres humanos nos colocamos para as demais espécies do planeta. Hoje nós somos a espécie dominante no planeta Terra. Mas esse algoritmo do futuro que vai ser capaz de processar tudo a partir da internet de todas as coisas, e atualmente já podemos ver isso no cyberespaço, ele vai... Voltou. Problemas técnicos. Vamos lá. E se o dataísmo defende que a evolução se dá através do processamento desses dados e daqueles que melhor, mais rápido e com mais competência conseguem processar esse imenso fluxo de dados, essa imensa quantidade de dados, ele vai superar a humanidade, vai ser um algoritmo pós-humano que vai nos vencer. E essa superação da humanidade foi prevista por diversos autores da filosofia à cybercultura. O Wiener já falava isso, a superação do homem. O Nietzsche também falava disso, a superação do homem, o super-homem, o pós-humano. Vários autores de vários campos já defendem que a humanidade vai ser superada. Mas tal qual os seres humanos, quando criaram o carro, substituíram as carruagens e os cavalos e simplesmente eliminaram os cavalos do processo, o dataísmo defende que
esse novo algoritmo pós-humano, essa superação da humanidade, também vai fazer o mesmo com a gente. Vai nos colocar como peças de museu, porque não somos mais capazes biologicamente e fisicamente nesse mundo material de processar essa quantidade de dados. Aí a pergunta final: e se o dataísmo estiver errado? Ele pode estar errado, sim, mas tantas outras religiões ao longo da história não necessariamente conseguiram provas factuais da sua ideologia e predominaram por muito tempo. É um futuro temeroso? É, mas o mais importante é que a gente sempre se questione sobre a nossa realidade, sobre as possibilidades do nosso futuro e sobre a interação do homem com a tecnologia e para onde isso vai nos levar. Tudo isso é um exercício talvez mais no campo da ficção do que da realidade hoje, mas era da mesma forma há muitos e muitos anos atrás, quando as pessoas pensavam que jamais conseguiríamos conversar com outros seres humanos através de um aparelho que coubesse na palma da mão, e hoje aqui estamos. Tudo de bom e até a próxima